Aleluia. Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. O tema da mensagem é recebendo um reino inabalável. Nós sabemos muito bem que Jesus, ele veio aqui na terra para estabelecer o reino de Deus. Mas nós sabemos também que, além do reino de Deus, existem outros tipos de reinos. O reino de Deus nada mais é do que o governo de Deus. Mas existem também outros tipos de governos. O primeiro governo e o mais conhecido de todos é o governo humano. É aquele que está fundamentado, está alicerçado na força humana, no conhecimento humano, na sabedoria humana. E desde que o mundo é mundo, sempre houve pessoas ou impérios que tentaram dominar o mundo todo. E ainda hoje, mesmo com todas as divisões de todos os países, ainda assim, de tempos em tempos, você vê uma nação guerreando contra outra nação para dominá-la. Então, o reino humano é aquele reino que está fundamentado no governo do homem sobre o homem. É o ser humano querendo dominar o ser humano. Isso aplica-se no contexto geral, nação contra nação, mas também aplica-se num quesito um pouco mais reduzido. Homens querendo dominar outros homens. Pessoas mais fortes querendo dominar os mais fracos. Pessoas com mais condições financeiras querendo dominar as pessoas com uma condição menor. Então este é o reino humano. É o reino em que o ser humano, ele quer estar no centro das atenções. Ele quer ser o dominador. Ele quer prevalecer. Mas além do reino humano, ainda existe o reino, ou então o governo de Satanás. Que na verdade, o governo dele não é reino, é império. Por quê? Ele não tem a dimensão que Deus deu nem para o homem, e muito menos para a dimensão que Deus, o próprio Deus tem. Então ele tem império. Por isso é chamado de o império das trevas. Então, no que consiste o governo de Satanás? Consiste em dominar o ser humano. Por que dominar o ser humano? Porque ele, Satanás, não tem poder, não tem autoridade para dominar, nem para atingir a Deus. Uma vez não tendo este poder, não tendo essa autoridade, ele automaticamente vai investir contra nós, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que o inimigo, ele se levanta ferozmente para nos destruir. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 12 diz: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão, que é o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Então, o governo do diabo, ele consiste em destruir a humanidade. Agora, de que forma que ele tenta destruir a humanidade? São inúmeras formas que
que ele intenta para destruir a humanidade. Mas deixa-me citar aqui apenas alguns. Um dos meios que ele utiliza é justamente fazer com que o ser humano se embruteça, perca a noção de que ele é um ser espiritual. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E quando nós perdemos esta noção, nós neutralizamos a parte espiritual, nós passamos a procurar um governo, primeiro, humano, de nós queremos sobrepor ou prevalecer sobre tudo e sobre todos, e às vezes até sem percebermos, queremos prevalecer contra Deus. É a independência espiritual. Lembra lá no Jardim do Éden? Diz a Bíblia que Deus era o governador do Jardim do Éden. Lá haviam 2 súditos, apenas 2 moradores, Adão e Eva. Mas um dia eles decidiram se desligar de Deus. Eles decidiram andar independentes da direção de Deus. Motivados por quem? O diabo falou no coração, em especial primeiro de Eva. Depois ela transferiu para Adão. A serpente perguntou para Eva: foi assim que Deus falou? E Eva disse: sim. Aí, olha só, a astúcia de Satanás. Não é bem assim não. Deus disse sim, sabe por quê? Porque no dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão ser como Deus, vocês vão ser semelhantes a Deus. Está vendo o intento do inimigo? Ele usou de uma mentira para tentar forjar independência do ser humano e automaticamente lhe causou a destruição, a morte, a ruína, o afastamento de Deus. Então, os governos, eles se manifestam dessa forma. Primeiro, o governo humano. Segundo, o governo do diabo. E debaixo deste governo, muitas pessoas estão vivendo ainda hoje. E depois do governo de Satanás, vem o reino de Deus, que é o reino inabalável. Por isso o tema da mensagem: recebendo um reino inabalável. No que consiste o reino de Deus? Quando você lê lá no livro de Daniel, você vai encontrar Daniel, um dos profetas do Antigo Testamento que mais profetizou a respeito da vinda do reino de Deus. Em especial no capítulo 2. Eu sei que todos vocês se lembram daquela visão que o rei Nabucodonosor teve. Nabucodonosor, ele teve uma visão de uma grande estátua. E a estátua era formada de diversos tipos de materiais: ouro, prata, cobre, barro e ferro. Era essa a formação daquela grande estátua. E aí, mas ele não revelou o segredo para ninguém. Ele mandou chamar os seus sábios, os intérpretes, os homens que tinham visões e revelações, e perguntou para eles: qual é o sonho que eu tive e qual é a sua revelação? Ninguém conseguiu descobrir, até que Daniel ficou sabendo. Está no capítulo 2 de Daniel. Até que Daniel ficou sabendo do sonho que precisava ser não só revelado, mas interpretado para o rei Nabucodonosor. O que aconteceu? Daniel chegou até o rei, revelou para ele o que significaria aquele sonho. Ele disse que cada uma daquelas partes daquela grande estátua representavam reinos. Reinos que estavam presentes, no caso o dele, de Nabucodonosor, depois de outros reinos que viriam após o reino de Nabucodonosor, até chegar um reino. Este reino é chamado o reino inabalável, um reino que jamais passaria. E lá, na visão de Nabucodonosor, ele viu algo tremendo. Diz a Bíblia
lá no capítulo 2, versículo 45, se não me engano, que Nabucodonosor, ele viu uma rocha sendo cortada, sem o auxílio de mãos humanas, e aquela pedra, aquela rocha, ela começou a rolar por toda a terra, foi rolando, e à medida que ela foi rolando, ela foi crescendo, até encher toda a terra. Aquela rocha que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas é o próprio Jesus, que é o rei do reino de Deus. Ele é a pedra angular, diz Pedro, que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou a principal pedra de esquina. É a mesma pedra que Jesus falou para Pedro: Pedro, sobre esta rocha, que era o próprio Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o reino de Deus veio para ser inabalável. Mas o reino de Deus, como que ele vai se manifestar sobre a face da terra? Diz a Bíblia que o reino não vai vir com uma aparência exterior. O próprio Jesus diz para os seus discípulos: quando alguém disserem, o reino está aqui, o reino está ali, não deem ouvidos, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia! Então, como que o reino de Deus se manifesta dentro de nós? É quando nós permitimos que o Rei Jesus reine nas nossas vidas. Quando ele reina nas nossas vidas, automaticamente nós estaremos manifestando o reino de Deus. Por isso, a canção que nós acabamos de cantar agora há pouco: chegou o reino. Agora, por que o reino chegou? Porque Jesus veio para implantá-lo, e ele implantou o reino de Deus, o reino eterno, o reino que não tem fim, dentro de cada um daqueles que creem no seu nome. Muitas pessoas têm buscado estabilidade aqui na terra, mas nós sabemos que estabilidade nós só vamos ter quando nós realmente entendermos, discernirmos que o reino de Deus está dentro de nós. Aí nós vamos entender o seguinte, que nós não só vamos viver na plenitude, ou iremos viver na plenitude no reino de Deus, mas vamos vivê-lo aqui agora. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Somente Jesus reinando na nossa vida é que vai nos permitir entrar no reino eterno que ele inaugurou com a sua morte na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender o seguinte, que o reino de Deus, ele já chegou, irmãos. E agora, como que o reino se manifesta? O reino de Deus, ele se manifesta de algumas formas. Primeira forma, ele é um reino de justiça. É por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós vivemos um tempo de injustiças. Nós sempre, desde quando nós nascemos, e eu creio que isso vai permear, enquanto nós estivermos aqui na terra, a justiça, ela vai estar sendo proclamada. A injustiça, dia após dia, vai ganhar mais terreno, porque o intento dos homens e do diabo é justamente contrapor o reino de Deus. Se o reino de Deus é de justiça, o inimigo, ele vai se levantar para implantar a injustiça. É por isso que quantas pessoas, quantos cristãos se afastam do evangelho, se afastam da igreja. Sabe por quê? Porque às vezes encontram até injustiças dentro da própria igreja, no meio do corpo de Cristo. Mas nós sabemos que a maneira mais eficaz e eficiente de manifestação do reino de Deus no meio da igreja e em todas as nações
é por meio da justiça. Aleluia! Por isso nós precisamos não somente crer no reino de Deus, mas sobretudo nós precisamos praticar a justiça, porque nós somos justificados. O justo, Jesus, nos justificou na cruz do Calvário. Ele não só levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, mas Ele também nos justificou diante do Pai. Por isso, o reino de Deus, ele se manifesta como um reino de justiça, um reino de equidade, um reino de paz, um reino de prosperidade. Tudo aquilo que nós desejamos e que muitas vezes nós não contemplamos, é isso que Deus vai fazer quando o reino dele realmente for liberado, entronizado nos nossos corações. Aí nós vamos andar nessa dimensão de cidadãos do reino de Deus, mesmo estando aqui na terra, mas nós temos essa consciência de que nós não somos cidadãos meramente terrenos, mas nós somos cidadãos do reino de Deus. A Bíblia fala, lá no livro, aqui mesmo no livro de Hebreus, fala que nós somos forasteiros e peregrinos. A terra não é a nossa morada. Nós esperamos o reino de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, diz que João, ele olhou para os céus e viu a nova Jerusalém descendo, ataviada, para ser estabelecida aqui na terra. Esta é a manifestação visível do reino de Deus, para que não só Jesus seja proclamado, mas sobretudo adorado, venerado como o único Senhor de toda a terra. Aleluia! Irmãos, isso é tão sério que o próprio diabo, quando ele viu Jesus indo para o deserto, você encontra isso lá em Mateus capítulo 4 e Lucas no capítulo 4. A Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus até o deserto, e chegando lá no deserto, o diabo, olha só, ele tentou Jesus, dizendo: se você se prostrar diante de mim, está vendo todos esses reinos? Todos eles eu darei a você. Então o inimigo, ele está sempre querendo nos oferecer algo para roubar a nossa visão espiritual, e muitas vezes nós somos seduzidos. Jesus, ele foi seduzido pelos reinos, mas muitas vezes nós somos reduzidos por muito menos, e nós corremos o risco de perder o reino de Deus por muito menos. Lembra do irmão de Jacó? Lembra do nome dele? Como que era o nome do irmão de Jacó? Esaú. Irmãos, o que Esaú fez com que ele perdesse a sua herança, perdesse a sua primogenitura? Ele trocou uma bênção por um pequeno prato de lentilhas. Olha só, trocou por um prato de lentilhas, trocou por tão pouco o que ele tinha de mais valioso, a sua primogenitura, a sua herança. E quantas pessoas estão trocando o reino de Deus por pratos de lentilhas? Estão trocando o reino de Deus, a vida eterna, a sua salvação, por manjares. Lembra de Daniel? Nós falamos sobre isso nessa semana. Daniel, ele colocou, Daniel capítulo 1 versículo 8, diz assim, ó: Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Então muitas vezes nós somos contaminados com os manjares do rei. Nós perdemos o reino para satisfazer os nossos desejos pessoais por alguns minutos, ou por algumas horas, ou por alguns dias aqui na terra. Então não troque o reino eterno, por pratos de lentilhas. Não troque o reino de Deus, por manjares que o mundo te oferece. E a Bíblia fala o seguinte, que nós precisamos receber este reino inabalável. E como que nós recebemos
este reino inabalável. Os reinos, todos os reinos que vieram, já passaram. Eu poderia aqui enumerar vários reinos. Vamos começar pelo reino da Babilônia. Foi o texto que eu citei agora há pouco, lá em Daniel, no capítulo 2. Irmãos, foi um dos maiores reinos que existiu aqui na terra. Eles dominaram quase que o mundo todo, mas passou. Depois veio o reino persa, gigantesco, mas passou. Depois veio outros tantos reinos. Veio o reino e domínio romano, talvez um dos maiores. Passou. Lembra de Alexandre o Grande? Ele dominou praticamente o mundo todo. Passou. Todos esses reinos tiveram início, meio e fim. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus teve um início. E diz a Bíblia, jamais terá fim. Porque ele é fundamentado no seu rei. Um rei sábio, um rei eterno, um rei forte, o rei criador de tudo e de todos. Por isso nós precisamos receber este reino inabalável. E como que nós recebemos esse reino inabalável? Aqui no capítulo 12 de Hebreus nós encontramos algumas características. Ele diz assim, retenhamos a graça. O reino, ele é fundamentado na graça. O que é graça? Graça é favor sem merecimento. É você receber alguma coisa sem merecer. A salvação é pela graça. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie nas suas obras. Então a salvação é pela graça. O reino é estabelecido pela graça. Mas nós não podemos de forma nenhuma fazer como os nossos irmãos Gálatas. Eu não sei se vocês já leram a carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os Gálatas. Depois leia lá, são poucos capítulos, e você vai encontrar uma coisa interessante, irmãos. Olha só, a mentalidade dos Gálatas, e essa mesma mentalidade, ela tem reinado no coração de muitas pessoas. Olha só o que os Gálatas pensavam. Bom, se a salvação é pela graça, e graça é favor sem merecimento, então quanto mais eu pecar, mais graça Deus vai me dar. Entenderam? Essa era a mentalidade dos Gálatas. É por isso que o apóstolo Paulo começa assim, em Gálatas capítulo 3, dizendo assim, ó nécios, Gálatas. Ele começa chamando de nécios, de insensatos, pessoas que não tinham entendimento, porque segundo a compreensão deles era o seguinte: se a salvação é pela graça, e graça é favor sem merecimento, então quanto mais eu não merecer, mais a graça vai se manifestar, mais a graça vai aumentar. E eu creio que eles até utilizavam aquele texto que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, se não me engano, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, nós não podemos de forma nenhuma pensar desse jeito. Se nós pensarmos dessa forma, sabe o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar desmerecendo a graça de Deus. Aí entra uma palavra feia, que muitas pessoas não entendem. Nós vamos nos tornar desgraçados. Deu para entender? Sem graça. A pessoa desgraçada é a pessoa que está sem a graça. É por isso que o reino de Deus, ele é estabelecido, fundamentado, inabalável, firmado, primeiramente, pela graça do Senhor. E nós não podemos de forma nenhuma desprezar essa graça, este amor, esta misericórdia, esta bondade, este cuidado que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. É por isso que nós precisamos
diariamente andarmos humildemente diante do Senhor, debaixo da sua graça, para que o seu reino, o reino inabalável, se manifeste de uma forma plena sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Quantas pessoas estão se afastando da graça de Deus, e quando nós nos afastamos da graça, nós nos afastamos do reino. Quando nós nos afastamos do reino, nós nos afastamos do Rei que reina no reino, que é Jesus Cristo. Então, primeiro fundamento para que o reino seja inabalável nas nossas vidas, nós precisamos andar debaixo da graça de Deus, debaixo da misericórdia do Senhor, andarmos humildemente, esperando, confiando que o Senhor vai estabelecer o seu reino inabalável em nós e através de nós. Mas além da graça que nós precisamos reter, o escritor de Hebreus continua falando, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Vou dividir esse texto em duas partes. Primeiro, servindo a Deus. Nós precisamos voltar a servir a Deus, irmãos. Nós precisamos voltar a fazer a obra do Senhor. Eu sempre cito aqui, quem não serve, não serve. Nós precisamos servir. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: mestre, quem é o maior entre nós? Eles queriam saber quem que era o maior. Será que era João? Será que era Pedro? Será que era Tiago? Então eles perguntaram para o mestre. Jesus olha para eles e disse: olha, vocês querem saber quem é o maior entre vocês? Aquele que mais serve é o maior. No reino de Deus é diferente do reino humano. No reino dos homens, o maior é o que é mais servido, é o chefe, é o Senhor, é o dono. Mas no reino de Deus, o menor é o maior. É por isso que João Batista diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais nós vamos diminuindo, mais nós vamos sendo honrados, mais nós vamos sendo abençoados diante do reino de Deus. Então nós precisamos retermos a graça do Senhor e também servi-lo. Quantas e quantas pessoas deixaram de servir a Deus? Quando eu deixo de servir a Deus, sabe o que eu faço? Eu enterro os meus talentos, eu enterro os meus dons. E o que significa enterrar os meus dons? Enterrar os meus talentos significa neutralizar a capacitação que Deus nos dá para fazermos a sua obra. E é bom lembrarmos sempre que todo aquele que recebe os talentos, e todos nós recebemos, vai chegar um dia da prestação de contas. Todos nós vamos ter que prestar contas dos talentos, dos dons, do carisma, daquilo que Deus nos deu para fazer a sua obra. Tanto aqueles que investiram, quanto aqueles que enterraram, vão ter que apresentar os seus frutos. Por isso o reino de Deus, ele se manifestará de uma forma inabalável nas nossas vidas, se nós servirmos ao Senhor. Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 19, o apóstolo Paulo, reunido com os presbíteros, ele diz assim, servindo ao Senhor com toda a humildade. Ele destacou ali uma das suas características, quanto ele estava ali no meio daquele povo, servindo a Deus. Então ele serviu de uma forma humildemente. Então nós precisamos servir o Senhor. Desenterra os seus dons, desenterra os seus talentos, se coloca à disposição do Senhor. Não fique olhando à sua volta. Se ninguém está fazendo, faça você, porque Deus, ele vai requerer uma prestação de contas individualizada, não vai ser coletiva. Deus não vai querer saber o que a igreja como um todo fez, mas o que cada um de nós fizemos com o dom, com o talento que Ele nos deu. Aleluia! E nós devemos servir a Deus de modo agradável.
de modo agradável. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos servir o Senhor de um modo agradável. O que é servir a Deus de um modo agradável? É fazer a sua vontade. Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos agradar o coração de Deus, servindo-o de uma maneira que venha frutificar para o seu reino. Jesus, em João, no capítulo 15, no versículo 8, ele diz assim, e nisso sereis conhecidos como meus discípulos, se vocês produzirem muitos frutos. Na produção de frutos agradáveis que nós vamos ser conhecidos diante de Deus e diante dos homens como seus discípulos. Por isso nós precisamos servir o Senhor de modo agradável. E como que nós servimos a Deus de modo agradável? Fazendo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. É por isso que lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10 diz, tudo que vier à tua mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Deus não exige nada de sobrenatural da nossa parte. Ele não exige nada que seja difícil. Ele só exige o necessário, o suficiente, aquilo que nós podemos fazer. Ele foi categórico ao registrar lá em Eclesiastes 9:10, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Deus sabe até onde nós podemos fazer, Ele sabe até onde nós podemos produzir. Então não deixe de forma nenhuma de produzir frutos que venham agradar o coração do Senhor, aleluia. Mas além disso, nós precisamos também fazer com que o reino de Deus seja inabalável nas nossas vidas, servindo a Deus de modo agradável e com reverência. Reverência, irmãos, é quando você, sabe, se curva diante de alguém que é superior a você. É você respeitar aquela pessoa. É você fazer com zelo. É fazer com amor. É fazer com dedicação. Quantas e quantas pessoas colocaram as mãos no arado e que olharam para trás, que não estão mais produzindo, que não estão mais trabalhando, que não estão mais sendo discípulos de Jesus. Então, para que o reino seja inabalável nas nossas vidas, nós precisamos servir ao Senhor de modo agradável e com reverência. Reverência na casa do Senhor, reverência quanto à leitura da palavra. Olha quantas e quantas pessoas estão desprezando a Bíblia, não acreditam mais no poder da palavra. Nós falamos aqui no domingo passado que nós precisamos restaurar as fontes dos milagres. Quantas e quantas pessoas não estão mais acreditando que Deus pode trazer cura, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar. Sabe por quê? Porque o espírito da incredulidade tem reinado. Eu disse no início que existem 3 reinos: o reino humano, o reino do diabo e o reino de Deus. O reino de Deus, muitas vezes ele é neutralizado por causa da intervenção diabólica, fazendo com que a incredulidade, a dúvida domine os nossos corações, e nós passamos a duvidar, a desacreditar da palavra de Deus. Nós não reverenciamos mais a palavra como sendo de Deus. Nós não buscamos mais soluções, não buscamos mais conselhos na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos irreverentes com relação à palavra, irreverentes com relação à Bíblia, irreverentes com relação à igreja, irreverentes com relação ao próprio Deus. Então nós vamos ter
a manifestação do reino inabalável nas nossas vidas, quando nós tivermos uma vida de reverência diante do Senhor, o nosso Deus. E o escritor de Hebreus termina falando sobre o temor. Nós precisamos reter a graça, servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 fala que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus, o temor ao Senhor. Você quer ser bem sucedido? Tema a Deus. O que é temer a Deus? Não é ter medo, não. É você respeitar. É você entender que quando você entrega a vida para o Senhor, você precisa se submeter à sua vontade, se submeter aos seus ensinamentos, e automaticamente você vai temê-lo, você vai respeitá-lo, e você vai passar a ser guiado pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelos seus mandamentos, e automaticamente Deus vai nos abençoar. A Bíblia fala que Deus, Ele só revela os seus segredos para aqueles que o temem. Então nós precisamos andar em santo temor diante do Senhor, para que o seu reino seja inabalável nas nossas vidas. É bom lembrar que o reino de Deus, ele por si só, ele é inabalável, e nós precisamos recebê-lo, mas nós não vamos receber o reino inabalável nas nossas vidas se nós não retermos a graça, se nós não servirmos a Deus de modo agradável, se nós não andarmos com reverência, e se nós não guardarmos o temor nos nossos corações. Aí o escritor de Hebreus fecha dizendo: porque o nosso Deus é um fogo consumidor.